alerta sobre a minha primeira semana no Nepal. Meu Deus! A minha vida basicamente virou de cabeça para baixo em uma semana, porque o viajante ele faz um plano, ele faz um roteiro, mas nem tudo sai conforme a gente imagina. Às vezes as coisas trilham outros caminhos e por mais que a gente não entenda no momento, quem sabe daqui a pouco eu vou entender. Enfim, tudo começou saindo lá de Malta, me despedindo da minha ilhazinha de lembranças felizes, do qual passei um mês e foi maravilhoso. Acabei fazendo uma parada em Dubai durante mais ou menos 3 dias. E então eu vim para o Nepal, aqui para Katmandu, que é uma cidade de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. É a capital do Nepal. E o intuito era fazer um trabalho voluntário de 2 meses, do qual eu encontrei, através do Worldpackers, que é a plataforma que eu sempre fiz trabalhos voluntários. Eu sei que seria a minha 6ª vez fazendo trabalho voluntário. E até se alguém quiser, um dia fazer trabalho voluntário, não sabe qual plataforma usar, indico super o Worldpackers, tá aqui na legenda, o link já com cupomzinho de desconto de $10, mas enfim, o vídeo não é focado nisso. E já vou começar falando das minhas primeiras impressões assim que eu cheguei em Katmandu, O aeroporto já é bem mais simples, tem algumas burocraciazinhas, até mesmo para fazer o chip de celular, eles pedem uma foto 3x4, é a primeira vez que isso aconteceu comigo. Mas enfim, eu estava extremamente feliz por estar no Nepal. Foi uma coisa que eu estava planejando e sonhando e com muitas expectativas durante os últimos meses aí que se passaram. Claro que eu já tinha me informado que o Nepal tem as suas dificuldades, principalmente após o terremoto que teve aqui em 2015. O pessoal também sofreu bastante com essa questão de turismo por conta da pandemia. Então, o Nepal ele teve muitas fases difíceis e ainda passa por situações difíceis. Então, já saindo do aeroporto, já deu para perceber que a realidade seria totalmente diferente, principalmente por conta do alfabeto, dos números deles que são completamente diferentes. Eu baixei um aplicativo chamado Patal para pedir um táxi. Basicamente, na saída ali do aeroporto, o pessoal estava cobrando 2.000 rúpias e no aplicativo estava 850 rúpias. Então, eu preferi o aplicativo. E o problema foi identificar a placa do carro, porque os números são diferentes, já tive que pedir ajuda. Muitas pessoas, principalmente as mais velhas, não falam inglês. O pessoal que é mais novo já tem um conhecimento, já é mais fácil conversar em inglês. Muita gente sabe falar realmente bem inglês aqui. E então comecei a ir para a minha acomodação, o local onde eu iria fazer o trabalho voluntário. E o trânsito já começa com mão inglesa. E, gente, uma loucura, buzina para todo lado, pessoal andando sem capacete e um trânsito frenético mesmo. Não foi a primeira vez que eu me deparei com um trânsito assim, porque lá no Egito, quando eu passei por lá em 2019, eu já tive essa experiência, mas ainda assim tem a questão que eu não vi tanto por lá, que são as estradas precárias. Mas, enfim, estava a caminho da acomodação, foi mais ou menos quase 1 horinha. Eu não parei na acomodação em si, parei em uma escola do qual eu fui encontrar o anfitrião e realmente um local muito longe do centro da cidade. E chegando lá encontrei ele, subi em cima da moto, ele de capacete e eu sem, é muito comum isso por lá, e fui em direção à acomodação. A acomodação até um certo ponto era assim, a estrada era um pouquinho mais em cima, e a acomodação ficava na descida assim de um morro, mas só que passando por várias ruazinhas. Até um certo pedaço vai carro, depois só passando de moto mesmo. Então, cheguei por lá, fui muito bem recebida pelo Shiva, pela família dele, o pessoal do trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário seria para fazer, cuidar das mídias sociais, produzir conteúdo, editar vídeo, fazer fotos para o Shiva, que ele é um guia turístico aqui do Nepal. Porém, nesse trabalho voluntário teve uma dinâmica totalmente diferente de qualquer outro que eu fiz, porque nos outros eu trocava habilidades por acomodação. Nesse eu trabalhava ali, algumas horinhas do dia, mas era bem tranquilo. Porém, eu pagava os $6 do dia para ter a alimentação, as 3 refeições. Também a minha acomodação era um quartinho separado só para mim. Basicamente, eu estava totalmente inserida dentro da cultura nepalesa, porque morava eu,
o Shiva, a mulher dele e 2 filhos, um de 19 anos e outro de mais ou menos 5 anos. Naquela família só o pai e o filho falavam inglês, então era com quem eu mais me comunicava ali e realmente estava vivendo como a família. Comendo nos horários a comida deles tradicionais, ainda mais porque era uma culinária vegetariana. Tive que me acostumar com algumas coisas, principalmente café da manhã, porque eu comia muito pouquinho no café da manhã. Chegando lá eu tive que comer bastante, que era bastante comida assim, né, no café da manhã, e o almoço era pouquinha comida, enfim, se adaptando, né, às questões. E foi muito importante para mim essa questão de entrar dentro da cultura nepalesa. Eu realmente curti isso, eu entrei a fundo, eu não estava vivendo como uma turista ali. Falando, né, sobre a cultura nepalesa, já no segundo dia eu tive a oportunidade de conhecer os templos, fazer um walking tour de 4 horas, foi uma experiência muito interessante para mim. Pude entender um pouco mais, né, porque aqui no Nepal 85% da população ela é hinduísta e 12% é budista, só que eles convivem muito bem. Então tem templos por toda a cidade, tanto hinduístas quanto também budistas, tem templos tibetanos também. Enfim, foi muito bacana entrar mais a fundo na cultura. A minha vida no voluntariado e vivendo com a família nepalesa foi realmente diferente de qualquer coisa que eu já vivi na minha vida. Eu sou uma pessoa muito livre, porém lá eu estava vivendo dentro da casa, né, das pessoas. Nos outros voluntariados que eu fiz, basicamente, eu ou vivi em hostel ou em alguma acomodação separada com outros voluntários. Então a gente tinha um pouco mais de liberdade. Lá era um pouco diferente, assim, eu tinha um horário para acordar, todos os dias eles diziam, ah, tal horário aqui por conta do café. Para tomar banho eu tinha que pedir para tomar banho. Então, porque onde eu estava não tinha chuveiro, então eu tomava banho de caneca. Até mesmo o banheiro, uma situação falando, não tinha o vaso sanitário, é aquele banheiro turco que tem um buraco ali. Até uma situação um pouco estranha foi o primeiro dia, porque não tinha papel higiênico e eu tive que pedir papel higiênico. Eu vi as pessoas indo no banheiro e daí eu pensava, ai gente, socorro, eu preciso cagar e não tem papel higiênico. E daí, enfim, chegou uma hora que eu não dava mais de aguentar, né? Fui lá e pedi, ai, tem papel higiênico? Daí eles disseram, eu vou ver, porque a gente não usa. Eu fiquei com isso meio na cabeça. O pessoal não usa papel higiênico. E daí, como é que se limpa? Fiquei assim, umas coisinhas na cabeça, mas não era do meu interesse naquele momento. E, enfim, depois eles trouxeram um rolinho de papel higiênico e com o decorrer dos dias eu fui comprando pra mim também. A questão de lavar roupa, eu lavava roupa na mão também. Então eu realmente estava vivendo dentro da cultura deles, conforme a família vivia. Mas os primeiros 2 dias ali, a questão mais complicada pra mim mesmo foi o banheiro. E também eu senti bastante falta de tomar um banho de chuveiro na hora de lavar o cabelo. Mas foram 2 dias, depois eu já estava me acostumando. Então, vivendo com essa família, acabava fazendo os tours com eles, gravando alguma coisa, postando nas redes sociais. Foi uma troca super bacana, eu senti que eu pude agregar de certa forma. E os momentos que nós tínhamos, assim, comendo, né? Era um momento muito família, do qual todo mundo se reunia ali para fazer, né, o almoço junto, a janta ou o café da manhã. Então, eles comiam muito arroz. Também tinha quase todas as refeições lentilha. Eu comia com colher, mas o anfitrião comia com a mão direita. Algumas refeições nós fazíamos no chão. Também percebi que algumas refeições, assim, algumas coisas eram preparadas no chão também. Botava alguma coisa e o pessoal preparava a comida, cortava os legumes, as coisas assim, no chão. A questão da água, como não saía água da torneira, eu sempre via um galão, assim, com água lá. E daí eles pegavam aquela água, ferviam e daí a gente tomava. Então, falando também um pouquinho desses costumes de limpeza, o pessoal na cidade, principalmente, gente, é muito lixo, muito lixo. O pessoal joga lixo no rio, joga lixo no chão, é lixo por toda a parte. Vi muita gente fazendo xixi na rua, muita gente mesmo, cuspindo, demais, assim. A questão da poluição é realmente muito séria lá, principalmente no ar. A gente nota as pessoas usando máscara o tempo inteiro.
como a gente andava de moto sem capacete, tinha que andar de máscara. Eu demorei um pouquinho para perceber isso. Eu deveria ter usado desde a primeira vez, mas eu não sabia que o caso da poluição no ar era tão forte. Demorava muitos dias assim para chover, não era uma coisa que chovia sempre, então tinha muito calor, poeira subindo toda hora. E, enfim, quando chovia era melhor para respirar e tal. A questão da higiene, sem dúvida, foi uma coisa que me incomodou muito. E eu tô falando isso como minha experiência. Quem talvez possa vir para o Nepal e, enfim, ficar num hotel ou em um outro hostel, pode ter uma experiência completamente diferente da que eu tive, mas é uma carta aberta minha, da minha experiência aqui. E eu não vejo a necessidade de mentir ou mascarar alguma coisa, porque se alguém vir para o Nepal algum dia e ver esse vídeo, vai saber mais ou menos com o que vai estar lidando e tal. Como eu disse, eu já sabia que eu teria que lidar com alguns costumes totalmente diferentes de tudo que eu já vivi, mas eu estava disposta a isso. Eu só não sabia que teria tantas dessas coisas, então eu acho importante expor isso para vocês. Tanto que antes de sair do Brasil, eu já tomei a vacina da febre tifoide com a Bravacinas, enfim, que é realmente essa vacina pensando nessa questão, né, das coisas que podem vir com a água ou com o alimento, né, quando não é muito bem preparado. Então é uma vacina já preparando para essas coisas, tanto que eu não tive nenhum problema em questão de diarreia, vômito, virose, o que é muito comum de quem passa por aqui, gente, é realmente muito comum. Porém, eu consegui evitar isso, ainda bem, mas eu acabei adoecendo por outro lado. No segundo dia que eu estava lá em Katmandu, eu já comecei a sentir algumas coisas, assim, um peso no meu pulmão, uma dificuldadezinha assim para respirar quando eu fazia algum tipo de esforço, caminhava um pouquinho mais. Como eu falei, eu morava numa baixada, então sempre que eu precisava comprar alguma coisa e tal, eu tinha que subir um morrinho. Eu comecei a sentir uma certa dificuldade. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu não sou de me cansar assim tão fácil, né? Porém, eu tenho problemas respiratórios desde os meus 8 meses de idade. Eu passei realmente muitas dificuldades com os meus pulmões durante toda a minha vida. Porém, teve uma fase que melhorou demais, enfim, tanto que... Acho que a última vez que eu tive problemas mesmo respiratórios foi quando eu tive Covid. Que, enfim, eu cuspi sangue, passei por uma situação muito complicada. Mas depois eu fui melhorando, né? Fui ganhando resistência, até comecei a correr, que é uma coisa que eu nunca consegui correr na minha vida por um longo período, assim, né? Por mais de 1 minuto, e eu já estava participando de provas. Mas ainda assim, eu sei que os meus pulmões, eu não posso brincar com eles, eu não posso fazer loucura, eles estão ali, né? Eu tenho que cuidar, enfim, me manter saudável e tudo, mas eu sei que eles são um pontinho fraco do meu corpo. E foi exatamente esse pontinho fraco que a poluição conseguiu alcançar. Essas minhas idas e vindas sem máscara de moto, andando na cidade sem máscara, começou a causar algumas coisas. E a situação foi complicando, mesmo depois eu usando máscara. Então veio falta de ar, a tosse e a febre. E quando a febre veio, ela me deixou na cama. Eu passei por uma situação... muito difícil. Porque eu tava sozinha. E eu tava num local que era uns 40 minutos de distância, né, de carro do hospital. Eu não conseguia chamar um táxi, porque, enfim, não chegava até ali embaixo. O pessoal, enfim... Eu falei que eu não ia trabalhar naquele dia porque eu realmente não tinha condições, né? Todo mundo saiu, eu tava sozinha. Eu não conseguia caminhar e subir o morro. Nessa situação que eu tava, não conseguiria subir o morro pra ir lá de cima, quem sabe pegar um ônibus ou chamar um táxi. Então eu fiquei de cama o dia inteiro, tomei as minhas medicações e, meu Deus, como eu deixei a minha família preocupada. Foi uma situação muito difícil porque eu sei tudo que eu já passei com os meus pulmões. Eu sei que eu já fui internada, já tive pneumonia, asma, bronquite, várias inalações, vários atestados. Nossa, eu sei o que eu já passei com os meus pulmões. Eu tava morrendo de medo de a situação piorar. Então eu só soube rezar e ficar quietinha. E, enfim,
fiquei realmente dentro do quarto, eu não saí. Evitei sair para não ter a poluição. No dia seguinte, consegui controlar a febre, mas eu ainda assim estava naquela situação e eu só conseguia pensar, eu preciso ir embora daqui, porque tem muita poluição. Cada vez que eu sair daqui, por mais que eu use máscara ou alguma coisa, eu não vou melhorar, eu não posso brincar com isso. Eu, claro, quero ajudar, quero fazer esse trabalho voluntário, mas se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer o trabalho voluntário? E o peso que eu vou ser para essa família? Então eu comecei a pensar, né, o que eu posso fazer? Como é que eu posso sair daqui? Eu preciso sair daqui, eu preciso tomar atitudes responsáveis, porque não adianta eu ficar 2 meses aqui, ficar doente e depois a minha viagem ter que acabar, ou eu passar por alguma situação séria. E, enfim, eu pensei em acionar o meu seguro viagem, eu tenho, mas como eu falei, o hospital era muito longe, eu não me via em condições para conseguir sair de lá sozinha. Então, comecei, né, nesses 2 dias que eu fiquei extremamente trancada dentro do quarto, eu não estava nem comendo, gente, eu estava numa situação que eu estava realmente preocupada comigo. Eu comecei a buscar informações e daí eu soube da cidadezinha chamada Pokhara, que fica a 200 quilômetros de distância de Katmandu, uma cidadezinha de 400 mil habitantes e que a poluição é muito menor, cercada de natureza. Pokhara como um cano de escape para mim, para melhorar a minha situação, para cuidar da minha saúde. Chegar até aqui não foi muito fácil, eu ainda estava debilitada dos meus pulmões, então eu paguei o filho mais velho do anfitrião para carregar a minha mochila. Assim, eu carrego ela de boa, né? Eu vivo com ela numa boa, carrego ela tranquilamente. Gente, sentou alguém aqui, eu tô gravando, tem um monte de lugar disponível aqui. Eu carrego ela tranquilamente, mas eu não tava em condições, realmente, meu pulmão tava bem debilitado ainda. Paguei ele pra me levar até lá, né, enfim, subi a mochila no morro comigo, eu trouxe a minha sacola. E daí ele subiu, a gente pegou o ônibus e parou certinho no local. E a viagem de 200 quilômetros levou 11 horas. Realmente um trajeto que balança muito, muitas pessoas costumam passar mal nesse trajeto. E, enfim, não aconteceu nada, estava tudo bem, só realmente cansada mesmo, de máscara o tempo todo, porque muita poeira na estrada, tem muitas obras na estrada. Acabei fazendo essa viagem de 11 horas, o ônibus quebrou 2 vezes no caminho, mas assim, eles conseguiram arrumar rapidinho, né, cada vez. Não sei nem se arrumaram, mas enfim, funcionou, a gente chegou até aqui. E enfim, cheguei aqui em Pokhara, a cidade realmente é uma gracinha. Eu tô aqui em um dos maiores lagos do Nepal, tô hospedada num hostel, não tô fazendo trabalho voluntário, tô pagando hostel. E enfim, a minha vida mudou completamente nessa semana. Hoje eu me sinto muito melhor, tanto que eu tô aqui, eu tô sem máscara, não vejo a necessidade de usar máscara onde eu tô, porque realmente o ar é tranquilo, tem muita natureza. Eu estou numa região que o hospital fica pouquíssimos minutos, se quiser dar de ir a pé, então assim, fica pouquíssimos minutos do hostel, uma região com bastante restaurantezinho, com bastante coisas para fazer. Eu ainda não pude explorar a cidade porque eu tô assim, né, eu quero estar 100%, eu estou bem feliz que eu estou conseguindo falar um monte sem sentir falta de ar. É só quando eu ando ou quando tem uma subidinha eu ainda sinto alguma coisa, mas eu tenho certeza que semana que vem eu já vou estar 100% e eu vou conseguir aproveitar bastante. E enfim, pensei em mudar a minha passagem, né? Eu tenho uma passagem comprada para o próximo destino. Pensei em mudar ela, mas só possibilitava mudar para uma semana antes e tinha que pagar uma taxa. Eu queria mudar tipo para breve assim, né? Pensei, gente, se essa cidade não for boa mesmo, né, pro meus pulmões, eu vou precisar sair daqui e comprar uma outra passagem, enfim. Mas eu acho que eu consigo aguentar, eu tô bem feliz de estar aqui nesse local. E é isso, gente. Agora, essa foi a minha carta aberta sobre a minha situação aqui no Nepal e falando como é que as coisas são na prática, pelo menos como as coisas foram na prática pra mim. E em breve eu vou trazer mais vídeos aqui sobre Pokhara daí pra vocês. Obrigada.
Obrigada aí para todo mundo que mandou energia positiva, fez orações, pessoal que me acompanha lá no Instagram. A gente sempre tem assim bastante conversa, né? Eu tenho bastante pessoas que me seguem que acabaram se tornando amigos e eu tenho uma vida meio que aberta assim lá, né? Sobre diversas coisas. Eu expus essa minha situação e o pessoal me deu muito apoio, eu queria agradecer. Se você não me segue lá, te convido a seguir para acompanhar essa viagem de pertinho. Então é isso, super beijo e até o próximo vídeo.